Não é maravilhoso, irmãos? Isso é relacionamento. Oh, aqui um abraço. Obrigado. Amém. Irmãos, tudo fica mais gostoso com relacionamento, não é verdade? Graças a Deus, vamos orar. Pai querido, toda glória, toda honra, todo louvor nós damos a Ti. Ah, Deus, nos faltam palavras para dizer como o Senhor é bom, como a Tua misericórdia nos cobre todo dia, como nós somos conscientes da Tua paciência, Senhor, porque mesmo quando vamos a Ti confessar os nossos pecados, dizemos: Senhor, eu falhei de novo, eu fiz aquilo de novo, eu pensei aquilo de novo, eu senti aquilo de novo. E o Senhor nos diz: filho, é a primeira vez, porque o teu perdão é completo, é verdadeiro, Senhor, e o Senhor investe na nossa vida todo dia. Muito obrigado por aquilo que cantamos aqui, por aquilo que ouvimos, pelas transformações que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos, que saíram ali das ruas, Senhor, e agora são nobres, são embaixadores do Senhor. Glórias ao teu maravilhoso nome. O Senhor é Deus verdadeiro, e nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor e a nossa eterna gratidão, Senhor. Ainda bem que o Senhor vai nos levar para o céu, onde nós vamos poder eternamente dizer glória ao Cordeiro. Como aquele irmão disse, não é só a ficha limpa, mas é lavada no sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Acompanha-nos nesse momento de testemunho. Usa, papai, aquele teu servo, usa a simplicidade do Senhor na nossa vida, Senhor, e comunica com graça a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, para a Tua exclusiva glória, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pode assentar-se, meu irmão. Vamos soltar a nossa mídia aí. Atenção, atenção. Contagem regressiva. Opa. Vamos lá, povo de Deus. Irmã, é esse botão aqui mesmo? Posso tentar um outro aqui? Eu sou fiel, viu, irmã? Estou só naquele botão que a irmã mandou aqui, ó. É esse aqui mesmo, né, irmão? Ah, tinha um outro botão antes, o que liga? Interessante essa parte aí. É isso aí. Ser uma igreja discipuladora, meus irmãos, esta é a visão. É uma questão de visão. Nós temos ouvido muito sobre multiplicação, e é gostoso demais saber que o propósito de Deus realmente é a multiplicação. No ano de 2000, nesse mesmo lugar, no mês de setembro, o pastor Sócrates já mencionou isso, eu tive o privilégio de ouvir coisas que Deus estava fazendo na vida de tantos irmãos e tantas igrejas. E eu fiquei no quarto do pastor Israel, querido, e ele falando com aquele coração doce dele, do Chega Junto. Quem se lembra do Chega Junto? Lembra aí? É aquele projeto da igreja dele de não deixar ninguém sozinho, chegar junto. Que vida preciosa, como eu fui edificado pela vida daquele servo do Senhor. Mas 15 anos, como? Mauro Israel, isso, Mauro Israel. Mas 15 anos se passaram. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de compartilhar o que era célula com o DNA Batista, porque assim como o pastorzão mencionou agora há pouco, a gente ficou correndo para todo lado, tentando, aprendendo de todo lugar, e a gente não tinha como realmente dizer ao nosso povo que nós íamos fazer uma experiência que visava o bem da igreja, a comunhão, o cuidado do rebanho, o discipulado, com aqueles nomes que a gente tinha naquela ocasião. E eu me lembro que uma irmã da igreja falou: pastor, pensa bem, a nossa igreja é tão boa. Eu estava descendo lá a escada para a rua, e ela me parou e falou: a nossa igreja é tão gostosa, é tão boa, pastor, o senhor está consciente disso mesmo? Vamos começar esse negócio de células. Eu falei: mas irmã, é célula com DNA Batista, irmã, é célula com DNA Batista. Nós não vamos perder nada do que nós temos, nós não vamos negociar nada do que nós temos em nome do Senhor Jesus. Nós temos a palavra, nós temos o desejo de
amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Nós somos uma igreja engajada na nossa denominação, e nós não queremos perder nada da nossa história. O que nós queremos é achar um meio de cuidar melhor das pessoas, de nos aproximarmos, porque nós vamos crescer, tenho certeza disso, e nós precisamos da igreja atuando. Pois é, irmãos, agora já é o ano 2015, nós estamos aqui, e eu queria uma salva de palmas para a obra do Senhor, de estarmos reunidos em torno da igreja multiplicadora. É isso aí, é um milagre de Deus, é um moverzaço de Deus. E o que me liga naquela ocasião, é isso aí. É porque o DNA Batista e a igreja multiplicadora trabalham em cima da mesma coisa, em cima de princípios. E eu vim aqui hoje, irmãos, mais para testemunhar. Eu fiz 63 anos de idade, estou mais animado do que nunca, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Parece que os irmãos não animaram muito com a minha animação, não, né? Os irmãos estão animados como eu estou, não? Sim ou não? Aê! Eu vi o pastor Roberto aqui ontem falando maravilhosamente de como com 41 anos de ministério ele está renovado e não pensa em aposentadoria. E ainda bem que a irmã fez aquela oração consagratória, não é? Eu estou contigo até o fim, glória a Deus. Eu também estou assim, irmãos. Eu passei há 3 anos por um estresse, justamente por muito trabalho, ministério, essas coisas todas, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e a nossa igreja havia feito um planejamento de deixarmos de ser uma igreja tradicional do ponto de vista da estrutura, para caminharmos para uma igreja com células, com o DNA Batista, hoje PGM, não é verdade? E daí, de uma igreja com células para uma igreja em células. E como eu disse para os meus irmãos numa outra oficina aí, eu trabalho bem devagarzinho, e nós elegemos, isso está registrado em ata lá na primeira igreja batista. Aliás, eu sou batistão mais que você, faço assembleia todo mês. Quem faz aí? Levante a mão, todo mês. Pouca gente, irmão. Que coisa, não é? E lá nós votamos, nossa transição será de 15 anos. Um irmão falou assim: mas 15 anos, pastor? 15 anos eu não estou aqui mais. Eu falei: pode deixar que eu vou ficar, pode deixar, eu vou estar aqui. E pela misericórdia de Deus, irmãos, há 3 anos, culminando com esse estresse, Deus me colocou quieto, para eu ver que Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ali eu falei: Deus, eu queria mais 20 anos no ministério. Eu estava muito inseguro, ainda tenho parte dessa insegurança na minha vida, em algumas áreas, da pregação, por exemplo. E falei: Senhor, se o Senhor permitir, eu queria mais 20 anos, mas os melhores da minha vida. E então, irmãos, eu encontrei muita alegria na provisão de Deus para ter razão para estar feliz. Por quê? Porque nós fomos para o PGM, para o pequeno grupo multiplicador, e fomos para o RD, para o relacionamento discipular, o discipulado relacional, totalmente intencional. Por que eu digo isso? Porque eu falhei muitas vezes. Eu vou contar para os irmãos como é que hoje é confissão de pecado. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas. Cadê, irmão? Pode deixar ligado que vai o tempo todo, olha lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros, não é? Então aqui a minha confissão. Quem vai receber a minha confissão aí? Levante a mão. Amém, irmão, já estou perdoado antes da hora, não é? A minha confissão é o seguinte: olha, dá uma olhada, aos 23 anos de idade, 41 anos de idade, 60 anos de idade, parece que o meu ciclo é de 20 anos, e eu quero declarar para os irmãos que aos 80 eu estarei aqui, em nome de Jesus, com muita alegria, se Ele me permitir, está vendo? Então, aos 23 anos, pela primeira vez eu ouvi sobre discipulado intencional, um programa da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E quando eles falaram que naquela ocasião, se cada cristão no mundo ganhasse uma pessoa para Jesus, e a discipulasse, e fizesse dela uma pessoa discipuladora também, em 16 anos o mundo seria alcançado, irmãos. Olha que coisa, eu não sei essa conta hoje. O Fernando gosta de fazer conta, ele vai fazer depois essa conta para nós, né? E vai mandar lá no nosso grupo, tá certo? Se cada cristão no mundo de fato fizer um discípulo, que fizer outro discípulo, quanto tempo a gente ganha para conquistar o mundo? Mas sabe qual foi a minha reação? Pecado. Eu disse bem assim, por isso eu confessei ao Senhor: isso é coisa de americano. O americano escreveu esse livro e fez essas continhas, e agora é fácil, você acha? Por exemplo, vou pensar na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Quem faz isso? Quem está ganhando, discipulando e fazendo mais um? Eu não vi uma igreja sequer naquela ocasião, irmão, nenhuma. Falei: então, isso aí não é furado, é livro. A gente põe, o livro aceita tudo, a gente escreve lá e fica. Não é, era pecado.
Eu estava com o coração fechado para aquilo que era a ordem do Senhor e era a razão da minha vida, na verdade. Mas Deus, pela sua misericórdia, me deixou ter ministério. E quase 20 anos depois, quando eu estava com 41 anos, nós outra vez conhecemos através da cruzada estudantil e profissional para Cristo, num programa da primeira igreja batista lá em Santo André, a igreja dinâmica. Quem chegou a conhecer a igreja dinâmica? Que ensinava o discipulado 1 a 1, o cuidado intencional de pessoa a pessoa, mesclando, não é? Você alcança a pessoa através do programa. Então o culto da igreja tem que ser atrativo, tem que ser leve, tem que ser contextualizado, tem que haver na recepção muito cuidado com as pessoas, muito zelo em tudo, mas o mais importante é o acolhimento de cada decisão. E aí nós aprendemos isso, e está aqui o William, quero que ele fique em pé. Fica o William, uma salva de palmas para o William aqui, é o meu discípulo amado. Naquela ocasião, pode sentar, querido. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de começar com ele o nosso discipulado. Mas, irmãos, eu vim fazer confissão. Depois das primeiras semanas, vencido aquele livro-texto que nós tivemos, eu parei depois de algum tempo o discipulado. Por quê? Porque nós já tínhamos cerca de 78 pessoas sendo discipuladas na igreja, e eu disse, olha, o discipulado já pegou, não é? Graças a Deus, eu sou pastorzão, eu comecei e mostrei que eu estou valorizando essa obra de Deus, e aí eu fui cuidar de outras coisas, né? Precisava mexer no boletim, afinal de contas, né? Tinha a construção, tinha isso, tinha aquilo, não é? Tinha que mexer um pouco o estatuto, o regimento, essas coisas que você sabe que a Bíblia valoriza pra caramba. É verdade ou não é? Quando chega lá no céu, o Senhor vai falar assim, seu boletim anda muito feio, hein? Não, ele vai falar, filho, cadê os discípulos? Cadê os discípulos? E nós vamos falar assim, mas olha, a pintura do meu templo lá é linda. O senhor viu o piso que eu coloquei lá? Que coisa linda. Aí Deus vai falar, não, eu não estava nem percebendo muitas essas coisas. Eu estava olhando para aqueles que eu queria de volta aqui em casa. E foi assim, irmãos, que pela misericórdia de Deus, mais uma vez eu pequei. E alguns irmãos continuaram. E a nossa primeira lavra de pequenos grupos foi dirigido por vários destas pessoas que haviam sido discipuladas. É a misericórdia de Deus comigo. Eu sou peixinho do Senhor. Minha mulher fala, você é peixinho. Eu digo, sou mesmo, porque Deus age com muita misericórdia comigo. E agora, depois desse estresse que eu tive, eu voltei. E aí, como eu tinha terceirizado a visão de conduzir os pequenos grupos, eu voltei, conversei com a equipe, pedi perdão para a igreja e falei, olha, o Senhor não disse que vai me dar mais 20 anos, mas Ele fez perguntas para mim. Primeiro, como que você vai cuidar da sua saúde? Segundo, como que você vai cuidar da sua vida íntima comigo, sua intimidade comigo? Como você vai cuidar da sua família? Em que você vai colocar a sua energia, seu foco, sua oração, suor e lágrima? E então, eu olhei para a obra que Deus estava fazendo já há algum tempo na nossa vida e fiquei convicto. E Deus, desde abril de 2010, de uma viagem de carro, minha mulher e eu, 1000 quilômetros para ir, 1000 para voltar, nós só tivemos um assunto no carro: discipulado. A gente parava para colocar combustível, ir ao banheiro, tomar um lanche e voltava, e o discipulado no carro. E Deus estava falando, cadê o discipulado? Cadê o discipulado? Cadê o discipulado? E quando eu tive aquele estresse, eu não tinha mais dúvida do que eu deveria procurar. A igreja disse assim, pastor, se você precisar ficar uma semana fora, fica. Se precisar ficar um mês fora, fica. Se precisar de um ano para você se recuperar, fica, pastor, aqui está tudo bem, a equipe pastoral é maravilhosa, está tudo jóia. E eu disse, olha, o tempo que Deus quiser, vamos ver. Isso foi em outubro. Quando foi dia 31 de dezembro, eu voltei para o culto de passagem de ano, o culto da virada, e falei, irmãos, está no nosso planejamento estratégico, nós já estamos nessa caminhada, nós temos que ser agora uma igreja, não mais com células, mas em células, com o discipulado 1 a 1. Diga glória a Deus. Está fraco esse glória a Deus, irmão? Vocês estão vibrando comigo? Foi maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus estava me trazendo de volta. Olha só o que aconteceu. De 1999 até 2011, 12 anos, sem o discipulado, nós tínhamos 160 pequenos grupos. Mas olha só, quando nós começamos com o discipulado dentro do pequeno grupo, pessoa a pessoa, homem com homem, mulher com mulher, olha o que aconteceu. O pastor titular reassumiu a visão, não é? E o discipulado 1 a 1 começou na liderança e foi para a liderança dos pequenos grupos.
grupos, e hoje nós somos 330 células. O que aconteceu? Nós mais que dobramos nos últimos 3 anos as células. Por quê, irmãos? Porque aqueles que estavam pastoreando conosco já estavam cansados. Porque o líder do pequeno grupo, ele vira o pastor daquele grupo, e ele se dá, e ele ama. Quantas vezes eu recebi ligação de madrugada, alguém falando: pastor, preciso de uma orientação sua, porque eu vou lá na casa da fulana, baixou um trem nela lá, e eu tenho que ir lá dar uma força. O que o pastor me diz? Ele não falou: pastor, vai lá expulsar o demônio. Não, ele falou assim: o que o pastor me diz? O que o pastor me orienta? Coisas maravilhosas, irmãos, aconteciam. Mas depois de 10 anos liderando os pequenos grupos, eles ali no front, lidando com a dor, a necessidade das pessoas, o que aconteceu? Eles estavam cansados, estavam jogando a toalha. E quando o discipulado chegou, realmente isso fez muita diferença para mim, para a nossa equipe. E, irmãos, o discipulado tem a ver conosco mesmo. Olha a nossa declaração de fé. Na sua introdução diz: os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras, e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo. Lá no capítulo Evangelização e Missões, a missão primordial, a missão da nossa vida, do povo batista, é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo, olha só o exemplo, pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo, onde? Em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Há uma grande diferença, irmãos, entre a multidão, onde estão os crentes, os convertidos, os membros, os evangélicos, dos verdadeiros discípulos. Olha só, o pastor Diogo, num livro que foi lançado agora, do discipulado, diz assim: precisamos ser claros e específicos. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos, mas entre esse saber e fazer há uma enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo, ou que atualmente estão no processo de produzirem um. Pastor Fabrício diz o seguinte: muitos crentes apenas transferem suas responsabilidades em termos de fazer discípulos para o coletivo ou para a liderança. No que diz respeito à nossa cultura centralizada no templo, são até considerados bons crentes, mas pergunte a esses irmãos: quantos discípulos já fizeram em toda a sua vida, ou estão fazendo agora? Esse é o problema. A resposta vai nos deixar vermelhos de vergonha, a começar de nós pastores, porque nós nos acostumamos com aquela moleza de preparar um bom sermão, e dos irmãos trabalharem, e nós sermos o único pescador da igreja, não é? E não é nem com vara não, é com tarrafa. Porque os crentes deixaram de ser pescadores, não é? E eles ficaram só como espantadores de peixe. Então eles espantam os peixes para o templo. Aí quando o pregador olha assim, fala: hoje a pescaria vai ser boa. A pescaria dele, não é? Ele bate a tarrafa e fala: Deus me usou poderosamente. Claro que usou. É misericórdia dele, porque ele é muito misericordioso. Mas esse é o ideal, irmãos? Não é. O ideal, como já foi dito aqui hoje pelo pastor Roberto Silvado, é que as pessoas já tragam para apresentar. Irmãos, temos aqui um novo irmão, como exatamente fez o nosso irmão Barnabé, apresentando Paulo para os demais apóstolos. Esse que antes perseguia, agora é mano, é irmão, pode abraçar, gente. Ele não conhecia o Senhor ressuscitado, e agora conhece. É isso que devia acontecer, mas infelizmente não tem sido assim, não é, meus irmãos? E aí nós temos que pensar o quê? É uma questão de visão. O que é visão? O George Barna diz assim: visão é uma fotografia do futuro preferível. Quer dizer, se o irmão fechar os olhos agora e pensar assim na sua casa, pensa na sua casa. Se eu pudesse reformar minha casa, deixá-la bem lindinha, como que ela ficaria? Você imagina? Isso é uma visão de um futuro acerca da sua casa. Mas a nossa visão é sobre coisas muito melhores, irmãos. É sobre a obra de Deus, sobre o reino de Deus. Por isso, nós não podemos enxergar o que queremos só, mas trata-se de enxergar a igreja como desejamos que ela seja, levando em consideração a ordem dele, a grande comissão. É nesse sentido que eu entendo ser até confuso o conceito de descobrir a visão da igreja, quando a visão de Jesus define a missão da igreja, e a missão da igreja vira a visão da igreja. Deu para entender?
É muita visão, é muito óculos, mas é o seguinte, nós aprendemos que a gente tem que imaginar a visão no sentido de como a nossa igreja será, diferente das outras. Isso é bom em partes, mas se Jesus já definiu como a igreja deveria ser, por que eu estou inventando a visão da igreja, gente? Então a minha igreja vai ser desse público, a minha igreja vai ser daquele público outro, eu vou fazer o culto assim, vou fazer o culto assado, porque eu estou pensando a igreja. Claro que eu vou depender de Deus, e que homens buscam a Deus e Deus responde. Mas irmãos, se essa visão que nós descobrimos não é a visão da grande comissão, nós estamos desfocados, precisamos de lente, precisamos de óculos. Por quê? Porque Jesus já definiu a visão, a missão, a estratégia, e Ele mesmo é o nosso modelo. Glória a Deus, irmãos. Nós começamos a inventar demais, e deixamos o simples, deixamos o básico, e é isso. Olha só o caso do apóstolo Paulo. Você se lembra em Atos capítulo 9, como foi a conversão dele? E ele quando cai do cavalo, hoje o Silvado falou, ele caiu do cavalo e caiu mesmo. E o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele diz, Senhor, quem é o Senhor? Eu sou aquele que você está perseguindo. Vou te dar uma boa notícia, se você resistir vai ser duro para você. Não adianta você lutar contra esse chamado não. Eu te escolhi, te chamei para falar para grande, para pequeno, para os gentios e para os outros de fora também. E ele levantou-se e imediatamente falou, então agora estou nessa parada aí, em nome de Jesus. Eu conheci o Senhor, Ele apareceu para mim, Ele me chamou. E ele foi imediatamente conduzido a quem? A um discípulo, Ananias, lembra disso? Diga glória a Deus. Quem é que recebeu Paulo? Um discípulo. Ele já era como o Senhor Jesus, e ele ora agora por Paulo, e ele diz, irmão Paulo, olha que coisa maravilhosa, quando alguém vê que o poder de Deus entrou numa vida, e chama, irmão, meu irmão, vou orar por você, e você vai ter conhecimento do grande propósito, para o qual o Senhor te chamou. É isso, irmãos, essa é a visão. E aí nós precisamos pensar naquilo que nós estamos batendo e rebatendo, batendo e repetindo, mas é importante, porque nós ficamos tanto tempo achando que inventando coisas na igreja nós íamos atrair pessoas, que nós nos tornamos uma igreja de espetáculo, de evento. E alguns eventos, já ouviu aquela expressão, evento é evento? Diga aí, evento é evento. É evento. Por quê, irmãos? Eu tenho um pastor que trabalha comigo, um discípulo amado, que trabalha na nossa equipe. Ele se especializou desde jovenzinho a atrair multidões. Na nossa igreja tinha show disso, show daquilo outro. Era 4, 5, 6 por ano, lotava a galera. Depois foram para a rua, 5, 10, 15, 20 mil pessoas. E não tinha problema em fazer isso se a gente tivesse estratégia de abordagem, acolhimento, não é? Para trazer essas pessoas para Jesus. Mas a gente não tinha. E o pastor Ronaldo Leite Batista um dia me falou, olha, eu já trouxe tantas pessoas para eventos, eu não tenho um seguidor sequer. Os eventos não tragam seguidores. Os eventos, irmãos, dificilmente farão discípulos, só pela misericórdia do Senhor. E então, a gente tem que entender que a igreja é de Deus, que o culto é de Deus, que a celebração é de Deus, é maravilhosa. E num sistema tradicional de funcionamento, o púlpito está no centro. É verdade ou não é? A Igreja Batista põe o púlpito no centro, para dizer que no centro está o quê? A palavra de Deus, sim ou não? É a centralidade, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Mas isso coloca atrás do púlpito um homem que torna-se púlpitocêntrico. Ele acha que todo o ministério dele vai ser feito dali. E ele se dedica de coração dizendo, Senhor, o que teu povo precisa, Senhor? Fala o coração do teu povo. Ele entra em oração, ele pede, e às vezes ele sente que acertou na mosca, e às vezes ele fala, parece que não teve responso nenhum. É aquela luta, porque tudo gira em torno do templo, das atividades que acontecem ali. E dentre todas elas, a mais importante, claro, é a palavra. E claro que é a palavra mesmo. Mas o que está acontecendo? Estamos dependendo só da palavra. Peraí, pastor, mas a palavra é a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Eu sei disso, mas por que Jesus não pregou o evangelho do reino só para a multidão? É o mesmo poder. Por que ele separou tempo para os discípulos e caminhou intencionalmente com eles muito tempo? É porque o evangelho é um evangelho de relacionamentos. Começa no Pai, no Filho, no Espírito Santo, dizendo, façamos o homem. É uma ação conjunta da Trindade para fazer o homem e fazê-lo
a plenitude da glória de Deus para todas as nações, e o projeto todo de Deus, vocês sabem. Então, quando nós dependemos só do púlpito, nós estamos diminuindo, não o poder de Deus, mas a intencionalidade de apresentar o poder de Deus às pessoas, e ficar perto delas, para ouvir a resposta, o suspiro da pessoa. Irmãos, um dos maiores pregadores que nós conhecemos é o pastor John Piper. Olha só, eu tirei da internet, não tirei o filme, eu trouxe na íntegra, e ele falando à igreja, ele está explicando para o grande público da igreja, que ele teve uma reunião com seus líderes de pequenos grupos, para mostrar a eles como eles eram importantes e essenciais. Olha lá, e ele deu 7 razões pelas quais apenas a sua pregação como pastor da igreja não era suficiente para prover e cuidar das necessidades dos seus membros e também daqueles que frequentavam. E ele disse: primeiro, porque o impulso para evitar o crescimento doloroso desaparece seguramente em uma multidão no culto coletivo. Isso é muito forte. Quem quer sofrer? Se o discipulado de Jesus implica em pagar o preço, de mudar a vida, o maridão tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja, apaixonadão, e chamando meu benzinho, minha princesa. Amém, irmãs? Fala, Jeová, fala, irmãs. Ô Senhor, fala, é isso aí. E o marido tem que ser apaixonado. Cheguei para minha esposa e falei: querida, fiz uma descoberta terrível na Bíblia, mas maravilhosa. Jesus e a igreja, eu e você. Eu, na minha casa, como seu marido, eu tenho que reproduzir as ações de Jesus. Jesus nunca errou com a igreja. Quero te dizer que eu não tenho direito a erros. Eu erro. Mas se eu estou sendo comparado a Jesus para amar você como Ele amou a igreja, eu não tenho direito a erros. Mas você, querida, você é a igreja, você não deve errar, mas para você é mais leve, você pode errar. Então eu quero dizer para você, que você vai ter que me perdoar, mas eu vou ser mais flexível com você. Por quê, irmãos? Porque é a palavra de Deus. Agora, ouvir esse tipo de coisa numa plateia como essa, às vezes a gente sente até um arrepio, e fazer isso virar prática envolve decisões, e elas são dolorosas, e o crescimento de negar a si mesmo. Quando você ouve: você não tem opção, meu amigo, Jesus mandou você perdoar, não é uma alternativa. Rapaz, sobe uma coisa na espinha da gente. Por quê? Porque a gente tem que simplesmente obedecer. Agora, no povão, a palavra de Deus já foi enunciada, o juízo já está sobre a nossa cabeça, mas mudar de comportamento vai demorar mais tempo. A segunda que ele diz: a tendência para a passividade ao ouvir um sermão faz parte da nossa fraqueza humana. Olha só, a palavra não é a palavra de Deus? Não é Deus falando conosco? O pregador não é boca de Deus, sim ou não, irmãos? Quando ele está dentro da palavra, ele é boca de Deus. Nós veriamos, vamos conferindo, mas daí a praticar essa palavra, a obedecer, é uma fraqueza humana. A gente deixa para lá, a gente faz que não está ouvindo. Terceira razão: ouvintes em um grande grupo podem com maior facilidade esquivar-se de crises redentivas. Deus quer redimir, mas elas fogem. Se as lágrimas surgirem nos seus olhos num culto público, as pessoas podem sair sem ninguém perguntar por quê. Mas num bom PGM isso provavelmente não acontecerá. Lá alguém irá perguntar: nós podemos te ajudar? Irmãos, estava uma moça, e eu estava na plataforma lá no templo, e ela estava nos primeiros bancos, e o louvor rolou gostoso, e ela chorou. E eu olhei assim, falei: mas será que ela está quebrantada ou é algum problema? E eu a percebi. Mas eu não ia fazer nada. Já pensou, chegar uma pessoa, a pessoa está lá louvando, adorando, quebrada, você fala assim: algum problema? Eu falei: oh, meu, qual a sua? Eu estou aqui na presença do rei, você veio tirar uma comigo? Mas aquela mesma moça estava no meu pequeno grupo, naquela semana, na quinta-feira. E a hora que teve o louvor no pequeno grupo, ela começou a chorar de novo. E muito. E todo mundo percebeu, e todo mundo parou. E naquele dia, pastor Samuel, pastor Fabrício, o roteiro parou. Porque a vida é mais importante que o roteiro. Todo mundo percebeu. Alguém podia falar: não, peraí, choro não tem na ordem, no roteiro aqui, não tem hora para chorar. Irmã, dá licença. Entendeu? Pela ordem, senhor presidente. Entendeu? Eu proponho que a irmã pare de chorar.
Tem apoio? Entra em discussão. Alguém vai ser contra? O diabo. E aí, irmãos, aquela irmã disse: irmãos, eu estou sofrendo muito. Meu pai é pastor. E nós descobrimos que ele está traindo a minha mãe. Está terrível o ambiente lá em casa. E meu irmão entrou nas drogas. Irmãos, a igreja ela chorou, ninguém percebeu. Eu a vi chorando, mas como interpelar, como fazer alguma coisa? Mas num pequeno grupo, nós pedimos as irmãs, cheguem aqui, irmãs, e elas abracem bem apertado a nossa irmã. E elas abraçaram. E nós pedimos: você teria liberdade de ajoelhar aqui? A gente queria orar por você. Não é muito batista esse lance aí de mandar ajoelhar, né, irmãos? Mas o pior está por vir ainda. O melhor está por vir. Ela ajoelhou e eu falei: irmãs, vamos impor as mãos sobre ela. As irmãs tudo de longe assim, ó, que nem a ordenação de pastor. Tudo. Falei: irmã, toca na irmã, põe a mão no ombro aí, irmã, encosta nela aí. A irmã precisa sentir toque, porque o pessoal tudo batistão, tô assim. Falei: não, irmão, é afeto, é carinho, é amor, é aceitação. Nossa irmã está sofrendo. Nós abraçamos, agora vou interceder por ela. E ali nós oramos por aquela irmã. Redenção, irmão. Redenção, transformação. E aquela irmã foi então acudida na sua dor. Ela entendeu que a igreja assimilou com ela, porque ela não era sozinha no corpo de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. Há crises redentivas que passam despercebidas aqui, mas no pequeno grupo é redenção pura para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Não dá tempo de contar testemunho, isso é frustrante. Olha lá, ouvintes em um grande grupo tendem a negligenciar esforços da aplicação pessoal do sermão. O sermão pode atingir um ponto sensível de convicção, mas sem alguém para pressionar, santa pressão, diga aí, santa pressão, quanto à direção que a vida deve tomar, é muito fácil abandonar aquele momento de convicção e de aplicação, não é? Ainda bem que Deus não me apertou tanto, eu não vou ter que mudar de vida, eu vou deixar um pouco mais para frente. Como é gostoso quando alguém solicita as nossas contas. Meu irmão, e aquela área da sua vida que você compartilhou, que você me deu liberdade de perguntar e ajudar você, como é que vai? Está precisando de ajuda? Irmãos, maravilhoso. Isso no pequeno grupo é maravilhoso. Agora dentro do discipulado aí é fantástico, aí é turbina, irmão, diga turbina. Irmão, vocês não estão turbinados não. Irmãos, no pequeno grupo é maravilhoso, mas no 1 a 1, só nós dois ali, olho no olho, coração bem colado um no outro, amando a pessoa, é turbina pura. Quando a pessoa confessa o pecado e se encontra liberta, irmãos. Confessai as nossas culpas e orai uns pelos outros, para que sareis. Tem cura, tem restauração, quando a gente vive isso na prática. Mas o sermão, não dá para fazer isso. Ai do pastor que apontar o dedo meio para um lado só, a coisa vai esquentar. Fala a verdade, irmão. Irmão pastor, eu vi que o irmão olhava muito para o lado de cá, entendeu? É muito perigoso isso aí. A prestação de contas para acompanhamento de boas resoluções não existe. Se alguém sabe o que você pretende fazer em resposta a uma verdade, há uma probabilidade maior de você fazê-lo. Quer dizer, quando você ouve que tem necessariamente de prestar contas, onde é que nós prestamos conta? É só para Deus, não tem jeito. E ele está dizendo da eficácia do poder de Deus, mas da dificuldade da gente transpor a barreira de ter uma multidão e não um pequeno grupo, e não uma dupla de discipulado, por exemplo. O apoio em oração para uma necessidade, convicção ou resolução específica é insatisfatório. Pessoas vêm pedir oração, mas não conseguimos lidar com 1000 pessoas no final do culto. A igreja dele possivelmente é muito grande, não é? Mas os pequenos grupos multiplicadores podem. Na verdade, eles podem lidar com 1000 muito melhor do que eu posso aqui no fim do culto cuidar de algumas pessoas. Então a oração, ela acontece. Isso quer dizer, irmãos, que o jeito de nós fazermos a obra de Deus tem sido uma bênção. Eu não me converti num pequeno grupo. O evangelho que nós pregamos é o mesmo evangelho, ele é poderoso. E quem ouviu sem microfone, sem nada na praça, aceitou ao Senhor Jesus, foi transformado, hoje é pastor de multidão. O evangelho sempre foi evangelho, irmãos, não tenho dúvida disso. Nós não vamos cuspir no prato que nos alimentou. Nós amamos a obra batista, como ela foi feita, e todos os esforços. Gente, chegou lá na roça, aqui em Alto Caparaó, onde os meus
avós moravam, e eles foram ameaçados de morte, vinham no lombo de cavalo, eles não tinham recursos, e atrás da porta, porque as crianças não podiam participar de um culto doméstico, não era presença pública, a minha vovó atrás da porta chorou, e aceitou o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Foi numa casa, foi num grupo pequeno. Então, irmãos, a possibilidade do evangelho chegar mais perto da pessoa, nas casas, no relacionamento, é muito maior, porque aí há acompanhamento. Então, continuando, a nossa visão como Convenção Batista Brasileira, no programa da Igreja Multiplicadora, vamos ler juntos, qual é a nossa visão, irmãos? Glorificar a Deus, cumprindo a grande comissão, multiplicando discípulos e igrejas, sem esquecer a multiplicação da igreja, porque salta aos nossos olhos, tem um igrejaço, passei dos 100, passei dos 200, e eu estou esperando são os 500, e a plantação de igrejas, intencional, irmãos, Deus vai nos cobrar, sabe por quê? É muito cômodo a gente sentir que há uma ascensão ministerial, tendo cadeira após cadeira, culto após culto, e tendo que mudar de salão, mas na verdade, irmãos, é até muito mais econômico e barato ser igreja nas casas, sabe por quê? Porque você vai economizar muito. Irmãos, eu estou fugindo da construção do templo, faz uma cara lá no nosso templo, nós estamos partindo para o 5º culto, não, aliás, nós já temos 5 cultos no final de semana, vamos partir para o 6º, talvez para sexta-feira, sabe por quê? Porque eu não quero pôr dinheiro em tijolo, irmão. Tijolo não diz glória a Deus. Tijolo não vai para o céu. Irmãos, tijolo vai ficar, irmãos. E nós, como batistas, tivemos a visão estratégica de comprar terrenos nos lugares que iam nascer. Naqueles bairros, não é? Bairros que iam nascer, a grande visão batista vai lá e compra, glórias a Deus. Muitos templos foram levantados, mas irmãos, muitos estão vazios. E olha, o NEB era maravilhoso. E se naquela época a gente já tivesse esse gatilho da multiplicação, seria extraordinário, irmão. Sabe por quê? O NEB reunia um pequeno grupo de pessoas. Era maravilhoso, alguém ministrando a palavra. O grupo aumentava. E aí a gente falava, já somos um ponto de pregação. E se aumentava um pouco mais, nós dizíamos assim, já podemos agora ser uma congregação, vamos alugar um salão. E todo mundo dizia glória a Deus. E eu digo glória a Deus, muitas igrejas nasceram dos NEBs. Glória a Deus por isso. Mas ainda podíamos caminhar um pouquinho mais, irmãos, porque ao invés de alugar um salão, por quê? Pensa comigo, um ministra a palavra, depois 2 ministram, quando aumenta o grupo, a liderança aumenta pouquíssimo, a gente aumenta na verdade o número de plateia, diga plateia, são pessoas olhando uma nuca da outra, esperando receber alguma coisa. E aí o que acontece, irmãos? Nós não multiplicamos líderes, nós não investimos no discipulado. E aí nós temos o crescimento da plateia, da arquibancada, mas os obreiros continuam poucos. Agora o pequeno grupo multiplicador é muito mais sacado. Ele é muito mais inteligente no sentido de formar liderança. Por quê? Olha, essa sala e as salas hoje dos apartamentos, por exemplo, dos centros urbanos, são pequenas, sim ou não? Cabe poucas pessoas, não está cabendo na sala. Glória a Deus, a sala ficou pequena. E nós já estamos trabalhando líderes lá na escola, estamos trabalhando no discipulado. E aí, daqui 6 meses, para a glória de Deus, nós vamos ter uma outra célula, um outro PGM aqui. Glória a Deus. E aí, o líder já se multiplicou, porque aqui tem que ter líder também. E aquele aqui, que é o PGM pai, vai supervisionar o PGM filho. E ele vai se encontrar durante a semana com o RD. Como é que está o povo lá? O que eu posso te ajudar? Às vezes o líder deixa aqui a esposa cuidando e ele vai lá fazer a supervisão. E aí, meus amados, e aí o cara que está liderando errou quase tudo, 99%, mas ele foca 1% e diz assim, parabéns, glória a Deus, você está demais, rapaz. E ele não está mentindo, é porque alguém começando, é a paciência com aquele alguém. E aí, irmãos, a gente vai multiplicando, e quando os 2 se multiplicam, já são 4, precisamos agora de um supervisor full time aí, não é? Alguém que cuide daquelas 4 igrejas nas casas, e todo mundo no domingo, lá na igreja, no templo, na grande celebração. Então, nós não optamos só pelo pequeno grupo, mas pela festa em família, e ali nós vamos ver aqueles que vêm à frente, e quando eu dou um nome lá,
Você aceitou a Cristo hoje? Você conhece alguém? Não, eu sou da célula número tal, glória a Deus. 90% das pessoas que vêm aos apelos na nossa igreja já estão lá, já estão sendo acompanhados. Isso é maravilhoso, irmãos, porque antigamente a gente montava um grupo de 6 caras para fazer integração, e eles depois de 5 domingos já estavam com a língua de fora. 10 conversão num domingo, 10 no outro, 10 no outro, 10 no outro, e os 5 caras fazendo tudo sozinho, e a igreja assistindo televisão. Oh, beleza, né? E o domingão brigando pelas atividades. Irmãos, Deus tem uma proposta muito melhor, e a igreja nas casas, o pequeno grupo multiplicador, ele vai nos levar isso. O meu propósito aqui é dizer para você, pastorzão, que a visão já foi lançada, já foi dada. O Senhor Jesus é o dono da visão. Precisa ver agora se a visão chegou até o seu coração. Sabe por quê? Você não precisa conhecer a visão, você não precisa possuir a visão só, é muito mais. A visão precisa possuir o seu coração. Você precisa converter a visão, porque ela é de Deus, é da palavra. E aí, irmãos, rapidamente eu vou mostrar aqui por que implementar, por que implementar? Primeira pergunta: quais são as suas motivações? Não creia que você precisa de um truque para fazer a igreja crescer. Tem pastor que vem e fala: eu preciso fazer a minha igreja crescer. Não é a motivação que Deus quer. Deus quer que nós o amemos e amemos as pessoas. Então conta muito. Então, meu amado, se você veio querendo achar um truque, uma maneira, um método para fazer a igreja crescer, reconsidere isso no seu coração e Deus vai te abençoar com certeza. Segundo, onde você está? Qual a sua condição atual? Você é crível no discipulado? Alguém tem que discipular, ele tem que ser crível, ele tem que ter vida. Meu amado, você já é crível? Quando a sua ovelha olha para você e fala: oh, nosso pastor é um homem de Deus, ele fala assim: oh, nosso pastor é bem homem, viu, gente? Ele pisa na bola toda hora. Irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina: olhem para mim, porque eu estou olhando para ele, estou olhando para Jesus. É questão de modelo. Então, você tem seguidores? John Maxwell diz que liderar é influenciar, nada mais, nada menos. O que você pretende? Só mudar a igreja? Não, não faça isso. E se você está pensando em sair da cidade, olha, acho que meu tempo acabou. A rotatividade dos ministérios, muitas vezes, não é a expressão da vontade de Deus. Sinto muito te avisar isso aí. É que nós nos esgotamos, já demos tudo, não temos mais novidade para inventar, e aí falamos: acho que Deus me quer em outro lugar. Irmãos, quando a gente investir no que Deus investiu, que foi nas pessoas, nós teremos respostas, certeza, porque Ele afirmou: enquanto vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. Irmãos, isso é muito sério. Nós lemos a grande comissão, mas tem uma promessa ali, que está no contexto de quem está fazendo, quem está cumprindo a grande comissão. Eu estou convosco, lá em Atos 1:8, olha, eu ensinei vocês, eu treinei vocês, eu me revelei a vocês, fiz tudo na frente de vocês, tivemos tanto entrosamento, tanta amizade, que vocês são meus amigos, não são só servos meus. Mas espera aí, há algo que vocês precisam experimentar. Fiquem em Jerusalém, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do fogo do alto, do poder do Espírito Santo, e aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas. Irmãos, muito do que está acontecendo comigo e com você, e eu choro por isso, Deus é minha testemunha, como eu tenho buscado, como eu tenho chorado, dizendo: Senhor, aviva a minha vida, eu estou acomodado, Deus, lança fogo no meu coração, o teu Espírito já habita em mim, é o meu dono, Senhor, Ele é o meu cuidador. Então, Senhor, trabalha na minha vida. Nós precisamos de trabalhar no poder do Espírito Santo. A indiferença e a incompreensão. Muitos colegas, muitos irmãos, perdão chamar colega de colega, viu, Fabrício? Você falou que está proibido agora chamar pastor de colega, né? Você quer mudar essa cultura em nome de Jesus, chamar meu irmão, meu amado, meu companheiro de jugo, né? Mas, meus queridos irmãos, olha, sempre há indiferença e incompreensão. Os desocupados têm muito tempo, a verdade é essa. Quando, infelizmente, eu encontro alguns amigos pastores, eles estão, irmãos, falando aquilo que não deveriam falar, porque aquele lá, também daquele jeito é que ele vai crescer, e aquele lá, você viu, daquele jeito, está negociando o evangelho, e a gente não tem para apresentar frutos da nossa própria vida, então a gente joga pedra nos outros. Isso é muito sério, e nós precisamos então entender que nós teremos esse tipo de incompreensão conosco também. Os argumentos contra um pequeno grupo e contra o discipulado, já ouvi isso, ó. Esse negócio de discipulado está na internet, pode ver. É uma pirâmide de controle das almas.
Porque multiplica, põe um supervisor em cima dele, depois multiplica, põe um coordenador, depois põe um pastor de área, depois põe um pastor de rede. Os caras lá de cima estão ganhando e nós estamos ralando, nós estamos trabalhando. Muitos dizem assim: pastor, você quer que a gente faça o seu trabalho e você vai ganhar um salário? Porque leu na internet que é uma pirâmide, não é que o pastorzão vai ficar. Irmãos, em pequeno grupo você trabalha muito, mas muito, mas muito mais, não tenha dúvida disso. Mas os resultados vêm para a glória de Jesus, vidas sendo transformadas. O meu tempo acabou, irmã, que isso, irmã? Então deixa eu passar rapidão aqui, olha lá. Mas olha, o sistema de marketing não é multinível, não é isso. Sistema de outras denominações, irmãos, queria dizer o seguinte: o falso não invalida o verdadeiro. Existe muito dólar falso na praça, mas eu aceito o seu que é verdadeiro. É ou não é, Fernando? Claro. Então, irmãos, não olhe só aquilo que é fruto de difamação, de discórdia, mas veja quem está fazendo um trabalho sério. Temos homens e mulheres sérios na nossa denominação que estão fazendo esse trabalho. Agora é muito sério, o meu pecado foi terceirizar a visão. Contei isso já na oficina. Não terceirize a visão. Pastor líder, pastor sênior, pastor titular, é você. Diga: é você. Aponta para o lado aí, acertando ou errando, você fala: é você, é com você, aponta aí. Até algumas irmãs vão ser ordenadas aqui. Agora aí, o presidente da ordem está aqui, nós vamos facilitar, não é, os concílios. Algumas irmãs já foram: é você, eu aceito, Senhor. Eu estava esperando por esse dia. Irmão, é com você. Eu tive a infelicidade de errar. Graças à misericórdia absurda de Deus, eu não perdi ninguém na equipe por causa disso. Nós não tivemos problema de relacionamento por causa disso, porque a minha equipe é doce. Diga: doce. A minha equipe é doce, a igreja é doce, né? Então, não tivemos problemas, mas eu atrasei a obra de Deus, essa é a verdade. A gente podia estar lá na frente, mas eu terceirizei. Mas graças a Deus, Deus me deu a chance, a oportunidade de voltar. E eu estou no gás total, com 63 anos, vivendo os melhores momentos da minha vida, porque eu sei que eu estou no centro da grande comissão, para a glória de Deus, viu, irmãos? E é gostoso, é gostoso. Comecei um pequeno grupo lá em casa. Já tinha mais de uma centena de pequenos grupos, 150 mais ou menos. Mas agora eu vou ser modelo, vou voltar para a Academia do Espírito Santo e da obediência à palavra. Eu e a minha mulher convidamos um casal. Olha, somos só nós 4. Olha essa sala, tem muito espaço aqui. Vocês estão dispostos a fazer um pacto de amar as pessoas, de ir atrás das pessoas? Vamos fazer juntos? Então, pela fé, em nome de Jesus, nós vamos marcar agora, na primeira reunião, a data da multiplicação. Então, uma boa dica para você, viu, irmãos? Alguém pode falar: que absurdo, isso aí é meta. Não, irmãos, é desejo de não ficar mais parado, é desejo de correr atrás. Porque Jesus falou que, você viu as palavras, é para a gente falar a toda criatura, em todo lugar, em todas as nações. Tem muito todo e tudo aí, anunciando tudo. A obra é urgente, a gente é que faz devagarzinho demais. Então, marcamos a data de multiplicação, e disse: olha, a estratégia é a seguinte: eu vou discipular você, a minha esposa vai discipular a sua esposa, só que em nome de Jesus você já vai assumir o compromisso de trazer alguém. Então eu vou trazer alguém da igreja para nos ajudar, porque se você abrir um hospital, precisa ter médico. Então vamos buscar um médico na igreja, não é? Alguém que nos ajude a assistir as pessoas. Mas eu sou crente, não sou só pastor. Vou trazer do mundo, vou buscar lá fora alguém que precisa conhecer o amor de Jesus. Eu tenho que ser exemplo para você. E eu fui fazer isso, e falei: você vai fazer a mesma coisa. E eles foram, e eu fui. Nós dois trouxemos pessoas, tanto da igreja quanto pessoas de fora. E ali houve conversão, houve transformação, e Deus foi glorificado. E aí ele já queria trazer mais alguém, e nós fomos trabalhando. Quando multiplicou na data, no mês certo, 6 meses depois, aí nós já tínhamos uma outra casa. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Por quê? Porque eu me envolvi diretamente, não só na gestão do processo, mas eu passei. E aí eu virei um supervisor também. E eu estou falhando muito como supervisor. O meu pastor de rede é o pastor William, está vendo? Ó? Já ouviu falar de liderança 360 graus? Ele é o meu discípulo amado, faz parte da equipe, mas eu me subordino a ele. Por quê? Porque eu tive que começar de novo. Seria bonito eu falar assim: não, agora eu sou o chefão, vocês trabalhem aí. Não, eu tenho que ralar o lombo. Eu tenho que mostrar que eu sou ovelha, e que não é produtividade, é frutificação. Aqueles que dão muito fruto terão condição de ser chamados meus discípulos. É frutificação. E aí eu comecei de novo. Então isso faz toda a diferença. Os problemas mais frequentes para
quem vai implantar, quem vai transicionar, quem vai implementar, sem ser o pastor presidente, é muito mais difícil você ter voz de comando. Colocando o pequeno grupo como um ministério, vai esbarrar, tem que ser para todo mundo, tem que ser em todo lugar, porque esse é o jeito de ser igreja, como o Senhor bolou mesmo. E as ovelhas têm que ouvir a voz do seu pastor, você tem que estar lá. Muito importante para eu terminar, essência e método. Você veio aqui, ouviu muita instrução, foi instrumentalizado, tem material, parabéns. Olha, vocês estão de parabéns, muito material, farto material, material com muita condição, material de análise profunda de texto, teologia, eclesiologia, Bíblia, experiência. Estão fazendo tudo com muita criatividade, parabéns. Mas tudo isso não vai servir se você estiver pensando nisso. Olhe para os princípios. Geralmente não se conta os fracassos. Eu só contei vitória aqui, mas eu não contei que eu falei com o irmão, que eu perdi irmão, porque não dá tempo. Mas eu tenho o prazer de falar que eu falei, de contar que eu falei muitas vezes. Mas quando você vai num congresso desse, obviamente, nós estamos falando daquilo que inspira as pessoas, mas tem luta. E outra, não queira começar de onde outros já estão terminando, outros já estão terminando. Você precisa ter consciência que você precisa começar redundantemente do começo. Pastor Fabrício falou, no início é uma plantazinha só, não é? Não precisa mudar a estrutura, não precisa fazer grandes movimentos na igreja, é uma plantinha só. Cuida com amor, com graça, com bastante cuidado. E à medida que ela for crescendo, aí você vai dando estrutura. Coloca lá o bambu ou o cabo de vassoura, vai ajeitando as coisas. Por quê? Em cada momento essas coisas vão acontecer. Mas a essência é a nossa vida com Deus. Eu diria para você o seguinte: nós lemos no material da Igreja Multiplicadora, o centro da grande comissão é o fazer discípulos. Mas o centro da vida discipular é vida nele, é vida com ele, é vida no altar, irmãos. Meu discipulador um dia, só mencionando o tempo que ele orava, eu já entendi. Ele não falou assim para mim, olha, eu quero que você ore mais. Ele falou, olha, eu tenho orado, tal, tem sido tão bom, tal, assim, assim, assim. Temos dado o dízimo do dia em oração, 2h40. Eu falei, amém, assim seja. E pela misericórdia de Deus, a maior parte das vezes, eu tenho ido para o altar. Irmão, sabe o que eu descobri? Que olhar esse tempo agora ficou pouco. Porque no pequeno grupo, Joel Comiskey disse isso. Os que são mais eficazes, não são porque têm dom de mestre, não são aqueles que são extrovertidos, são aqueles que gastam pelo menos 1 hora diante dele, falando nome por nome, cada um dos membros do seu pequeno grupo. Senhor, a Maria, ela tem aquela filha, Senhor, ela está lutando com aquela filha, Deus vai lá, age, tem misericórdia, orar um por um. Eu recebia pequeno grupo na minha casa, e não me julgue um espírita, porque eu não sou, em nome de Jesus, mas eu ajoelhava lá, eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa a mais, e eu sentava em cada cadeira daquela, me ajoelhava em cada cadeira na minha casa, falei, Senhor, aqui vai sentar alguém, oh Deus, no nome de Jesus, transforma essa vida com o teu poder, é meu irmão, ou é alguém que vem de fora, Senhor, eu quero transformação. Não há um elemento simbólico, mas era o meu desejo de ser um a um, de fazer alguma coisa um a um. Então eu ia cadeira por cadeira, fazendo, Senhor, faz uma grande obra. Irmãos, eu comecei a experimentar aquilo que a oração faz, porque a oração é subversiva. A oração vai onde eu não posso ir, a oração faz coisas que eu não posso fazer. Irmãos, mesmo no discipulado nós tínhamos batalhas terríveis, tremendas, impossíveis, e Deus já está transformando os impossíveis, porque Ele é o Senhor de todo impossível, irmãos. E é oração, é jejum. E quantas vezes orando com o discípulo você vai e luta com o diabo. Irmãos, não sei se vocês vão se escandalizar, mas Jesus me deu autoridade, e a você também, para combater o diabo. Sim ou não, pastor Heber, presidente da nossa ordem? A gente deve brigar com o diabo, sim ou não? Então, irmãos, eu estava orando pelo meu discípulo, eu falei, Senhor, o senhor me dá uma licença, eu vou falar agora com o diabo. Falei assim, ô diabo, você vai largar esse meu filho aí, porque ele é muito amado do Senhor, você não tem autoridade sobre a vida dele. Eu me levanto agora como intercessor desse homem, porque você veio matar, roubar, destruir, e cai fora, você é um nojento, você não tem lugar aqui. Senhor, estou voltando para falar contigo, o Senhor é maravilhoso, enche de poder essa oração, e o diabo vai cair fora. Irmão, você pode escandalizar, mas eu não sei como brigar contra o diabo. Deus nos deu autoridade, se eu não falar com ele, eu quero verbalizar, irmão. Aliás, uma irmã nossa estava orando e com um problema, né, com a filha, e ela disse assim, ô diabo, é o seguinte, você é desse jeito que você não teve mãe, mas a minha filha tem mãe, viu? É lutar mesmo, irmãos,
é ir para o altar, para depender do Senhor, mas resistir o diabo, sabe por quê? Porque ele veio matar, roubar e destruir, mas nós conhecemos aquele que veio para dar vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Irmãos, nenhum método vai servir para nós, se nós não tivermos consciência que nós somos o método de Deus. Diga, eu sou o método de Deus. É isso aí, você que é o método de Deus. Deus morreu por pessoas, Deus morreu por você. Ele tem uma grande obra para fazer em sua vida. Sabe, irmão, eu tenho tanta consciência de que é o Senhor quem faz, de que é o Senhor quem capacita. Quando eu olho na nossa igreja, eu vejo pessoas chegando. Nós temos 4 cultos no domingo. Nós chamamos um de formal, porque ele não é contemporâneo, porque eu estaria chamando os outros de antigos. Ele não é avivado, porque senão o outro é desanimado. Então vamos quanto à forma, é um culto mais formal, cantorzão cristão, HCC, uma delícia. Estou lá. E tinha um sujeito há 8 anos ali, sentado assistindo o culto, membro da igreja. E eu de vez em quando nesse culto, que é um pouco mais indiferente em relação aos outros, com um pequeno grupo, eu falo, quem está aqui no pequeno grupo? Por favor, entre no pequeno grupo. Você já tem tanta experiência, você já tem tanto tempo na vida cristã, você vai ser uma bênção, entre. E o nome dele é Hélio. E o Hélio ouvia isso e falava, puxa vida, o pastor sempre pergunta isso, eu nunca entrei no pequeno grupo. 8 anos, irmão. Entrava, assistia o culto e ia embora. 8 anos. E um dia eu estava fazendo supervisão numa célula, e os líderes falaram assim, pastor, nós estamos meio desanimados. A gente já trabalhou, já até multiplicou, mas agora esvaziou, a gente está meio desanimado. Senti uma tristeza neles, cansaço, lutas da vida. E aí o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, não fui eu, lembrou assim, rogai pois ao Senhor da seara que mande os obreiros. Eu falei, eu tenho um princípio da palavra de Deus para vocês que estão desanimados. Realmente há tanta gente para ser alcançada, mas vamos rogar ao Senhor da seara. Eu orei com ele, Senhor, estamos precisando mais de alguém aqui, lá de casa, da igreja, alguém que já seja firme no Senhor, para ajudar na liderança aqui. E começamos a orar. E no discipulado eu orava com Adilson, Senhor, estamos aguardando, manda o obreiro, manda o obreiro. No Zazap eu mandava, ó, estamos esperando o obreiro. E nós temos um culto de líderes na terça-feira. A gente tem uma palavra para os líderes, depois nós sentamos, eu sentei como supervisor, os pequenos grupos, as células ali, os líderes, e ali o Adilson. E eu falei, e aí Adilson, como é que está lá? O pessoal chegou? Não, estamos orando, vamos orar. E um dia o Hélio foi convidado por uma mulher que não é da igreja, uma senhora, cresceu no lar evangélico, mas não está em nenhuma igreja. Chegou para o Hélio e falou assim, eu recebi um convite para ir numa célula lá da sua igreja, você não vai comigo? Como Deus faz as coisas, né? Ele falou, vou sim. E foi. E eu cheguei na supervisão e me apresentaram, esse é o Hélio, é membro da nossa igreja, ele vai no culto da manhã lá na igreja. Eu falei, oh, que prazer, eu te vejo lá, já vi você sim, tal. Cumprimentei-o, estimulei-o. Quinta-feira isso. No domingo, eu, pastorzão tradicional que sou, vou para a porta. Eu amo abraçar e ser abraçado, dar carinho para as pessoas, elas merecem. O Senhor as ama e eu quero amá-las também. E aí o Hélio vem, eu falei, ô Hélio, dei aquele abraço, ele chamou Adilson, o pastor falou o meu nome, o pastor sabe o meu nome, rapaz. Irmãos, olha que importância. E eu volto a fazer supervisão, está lá o Hélio, firme. Outra reunião de liderança, eu pergunto, e o Hélio, está firme lá? Está firme. Você já deu alguma coisa para ele fazer? Olha a mentoria, já deu alguma coisa para ele fazer lá? Não. Você não está precisando de nada lá na célula? Não, estamos precisando de um líder de missões. Então vamos orar aqui agora, ver se ele aceita. Senhor, chama o Hélio para ser o líder de missões da nossa célula, usa a vida dele. Então vai lá agora e convida. Chegou lá, Hélio, você poderia ser o nosso líder de missões? Eu não sei o que tem que fazer, mas eu aceito. Se me ensinar, eu aceito. Deus está na causa, irmãos. Aí ele falou assim, é o seguinte, antes da reunião da liderança, às 7h30 da noite, 6h30, tem uma reunião com centenas de líderes de missões nas células. Você vai lá, vão te explicar tudo sozinho lá. Tudo direitinho, ele foi. E aí, na reunião de líderes, já estava o Adilson
E o Hélio, Hélio, que bom você está vindo aqui também. Eu vim na reunião de missões e já aproveitei para ficar. Glória a Deus, está indo ao culto, está indo ao pequeno grupo, agora está indo na reunião de líderes de missões e na rede de liderança. Diga glória a Deus, irmãos. Não parou aí não, não parou aí não. Aí o Adilson começou a falar assim: agora, pastor, estou pensando em discipulá-lo. Falei, vamos firme, vamos orar, vamos junto, eu te apoio, vamos discipular. Então o que eu faço com você, você faz com ele. Agenda inteligente, diga isso, agenda inteligente. A agenda tem que ser inteligente, para não criar mais dias. O pequeno grupo dá muito trabalho, tem muita agenda. E aí, então Hélio, quero ter o prazer de caminhar com você. Você aceita ser discipulado? Poxa vida, claro que eu aceito, eu quero. Então tá bom, nosso pequeno grupo é às 8 da noite. Você pode chegar às 7? Então tá bom, às 7 RD, às 8. Irmãos, nós temos um seminário que trata o coração das pessoas feridas lá na igreja. Não é um encontro não, é aquele seminário Veredas Antigas. E aí na caminhada do discípulo a gente tenta fazer a pessoa passar por esse seminário. E aí, Hélio, você já fez o seminário Veredas Antigas? Não. Você gostaria de fazer? Claro. Você vê, quando Deus manda, tudo é claro, tudo é sim. Estou aqui para obedecer, que prazer. E o Hélio foi. Irmãos, Deus virou o Hélio de cabeça para baixo, chacoalhou o Hélio, 58 anos de idade, trabalhou no coração dele. Ele saiu de lá para pedir perdão, há 14 anos separado da esposa. Ele falou, não preciso pedir perdão. Foi lá, pediu perdão para a esposa, 2 filhas, pediu perdão. Todo mundo está vendo, mas o Hélio está diferente, o Hélio está alegre, olha a vida do Hélio, o que está acontecendo com o Hélio? E eles estavam separados há 14 anos. No transcorrer do discipulado, vem aquela pergunta, mas e você? Nós estamos separados há 14 anos. E a sua esposa, ela tem alguém? Não, ela já até teve alguém, eu também tive alguém, mas estamos sozinhos. Você consideraria em oração a possibilidade de voltar com a sua esposa? Puxa, não dá nem para pensar nisso direito. Eu aceito. E o discipulador perguntou, você me autoriza? Tudo na autorização, porque é sigilo. Você me autoriza falar para o meu discipulador, pastor Gilson, que você está disposto a orar para refazer a sua vida em família? Não, pode falar. E aí o Adilson, discipulador dele, e eu, discipulador do Adilson, orando, Senhor, restaura o casamento do Hélio. E o Hélio foi tão trabalhado por Deus. Ele tem uma filha que tem uma limitação física. E ele falou, a minha esposa, a ex-esposa, fez uma cirurgia, está sem poder caminhar, eu que tenho que cuidar dessa filha. E foi, cuida daqui. Não, vou cuidar da minha ex-esposa também, porque agora ela está impossibilitada. E ele começa a ir lá para casa, e trabalha com a filha, trabalha com a ex-esposa. Irmãos, e é bíblico, o clima rolou, irmão. Irmãos, ele chegou lá na reunião de líderes, e falou assim, irmãos, eu estou muito feliz, porque eu convidei a minha esposa para jantar comigo, e ela aceitou. E irmãos, eles estão trabalhando para fazer, e o pastor Adilson, que é o meu discípulo amado, está dizendo para ele, olha, vai ser um casamento muito lindo, nós vamos fazer na igreja, o pastor Gilson vai fazer o casamento, eu serei o padrinho. E ele falou amém, e ele fez o pedido, e ela já aceitou, e vamos trabalhar isso aí. Irmãos, olha esse homem, irmãos. Teve conferência missionária, perdão deixar vocês em pé, perdão. Conferência missionária, nós falamos, olha, precisamos de um líder de missões em cada um. E aí aquela célula tem Viviane, trabalha em projeto social, tira prostitutas da rua. Tem lá a Viviane é a missionária daquela célula. Olha, fizemos um jantar, uma célula especial, porque célula não é reunião. Diga, célula não é reunião. Pequeno grupo não é reunião, é relacionamento. E aí fizeram o quê? Trouxeram, e ela contou das lutas. Naquele dia, sabe quem estava lá no pequeno grupo? A esposa do Hélio e a filha. Diga glória a Deus. Amém. E aí, inacreditável, aquela missionária dá testemunho e diz, olha, eu não posso ir embora sem dizer um negócio. Eu tenho várias células que cuidam de mim, umas 10 células cuidam de mim, mas o melhor líder de missões na célula é o Hélio. Irmão, você imagina aquela esposa ouvindo aquilo, aquela pessoa que o levou para a célula vendo aquilo. Irmãos, que coisa maravilhosa. E ela disse, o Hélio, nossa reunião de célula é quinta-feira, e quinta-feira de manhã o Hélio me liga, como que você está? Como é que está a sua família? E ela disse, olha, quinta-feira era um dia da criança lá no movimento, estava aquela correria, olhei o Hélio, falei, e o Hélio agora? Não, é o Hélio.
Aí o Hélio fê-la acalmar-se e falou assim: eu quero ouvir o seu coração. Olha, irmãos, estou falando de um cara parado 8 anos assistindo o culto, irmãos. Quero ouvir o seu coração. Você está bem? Seu marido está bem? Seus filhinhos estão bem? E ela esqueceu a atividade e começou a chorar e falou: como é bom ser bem cuidada. Essa igreja me ama, essa igreja cuida de mim, esse pequeno grupo cuida de mim, esse líder de missões cuida de mim. Irmãos, o Hélio falou: quando tiver multiplicação do nosso pequeno grupo, eis-me aqui, eu vou liderar. Irmãos, isso tem 4 meses, um processo de 4 meses. Saiu do banco para a liderança. Se eu pudesse contar outros casos, eu ia contar do Zé. O Zé, 2 anos com problema. Eu ia contar do Zé. 2 anos assistindo culto, sem ser convertido. E aí sabe o que aconteceu? O Zé se converteu, já está liderando um pequeno grupo, vai multiplicar. Diga glória a Deus. É maravilhoso. E aí, depois dele testemunhar publicamente, o discipulador dele contou. Ele estava com problema, 8 meses aqui na igreja, com problema de álcool. E o celebrando a recuperação foi 1 a 1, face a face, vida na vida. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem trazido esse tempo de refrigério para nós. Nós temos ouvido, Pai, que não é só ali conosco, mas em tantos lugares o Senhor tem feito coisas maravilhosas, incríveis. O poder de Deus está sendo manifesto, Senhor. O Teu nome está sendo glorificado, vidas estão sendo transformadas, líderes estão emergindo. Pai, nós vemos ali centenas de líderes, papai. E antigamente éramos alguns eleitos que sofriam o ano todo, Pai, para entregar a função no fim do ano. Agora, gente tratando de vida, gente investindo em vida. Papai, eu me lembro da Marcela, uma jovem que cuida de 26 pequenos grupos. Não é contratada da igreja, Senhor. É uma moça, uma jovem, uma professora de educação física, apaixonada pelo Senhor. Oh Deus, eu quero, Pai, que no nome de Jesus, essa graça flua em todas as igrejas que estão aqui representadas. No nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Eu aprendi que o Senhor não tem filhos preferidos. Todos nós aqui somos os Teus preferidos. Faz esta obra no Brasil Batista, de norte a sul, leste a oeste. Amém. E que o Teu nome exclusivamente, amém, seja glorificado. Que a igreja seja fortalecida e o Brasil creia em Jesus e o, amém, mundo seja alcançado para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.